Então, é com prazer que a gente vai ter uma aula sobre avaliação da certeza da evidência, utilizando o GRADE, com a Verônica Colpani, que é doutora e ela é fisioterapeuta e faz parte do projeto de diretrizes clínicas do Hospital Moinhos de Ventos. Então, muito obrigado, Verônica, e fica à vontade para fazer essa apresentação. Boa tarde, obrigada, então, pelo convite. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho, então, como o professor falou, sobre a avaliação da certeza da evidência, e a aula vai focar um pouco mais nessa metodologia, que é a metodologia GRADE. Então, a minha ideia hoje na aula é falar um pouquinho, então, sobre o que é, por que a gente tem que avaliar essa certeza da evidência, o que é o GRADE, focando um pouquinho nas diferenças quando a gente usa ele para revisões sistemáticas e quando a gente usa ele para diretrizes clínicas, e falar um pouquinho de como é a anatomia aqui, que eu chamei do GRADE, como é que a gente olha para ele, o que a gente identifica quando a gente está usando essa metodologia. Então, começando, a gente vai falar o porquê avaliar essa certeza da evidência. Tem um slide bem clássico, quando a gente vê apresentações de GRADE, que é esse falando da meteorologia. Então, ele fala aqui que ele tem 40% de chance de chover hoje, e a certeza na evidência dele é de 10%. O que ele tem nesses dois conceitos nessa figurinha, então? Ele está falando da magnitude de efeito, que é a chance de chover, de 40%, como se fosse o resultado, e a certeza que ele tem disso é de 10%. Então, quando a gente fala em GRADE, a certeza da evidência, a gente tem que pensar nesses dois princípios, no tamanho de efeito e na certeza da evidência. O que é a certeza da evidência? A certeza da evidência ela é a certeza que a gente tem que aquela estimativa que a gente está olhando ela é correta. Ou pensar quão certo a gente está que aquele efeito que a gente está vendo, aquele risco relativo, aquela média, está dentro do intervalo específico ou de um lado de um limite. Por exemplo, aqui quando a gente fala em valores de risco relativo, está mostrando um benefício ou está mostrando um maior risco em determinada intervenção. Então, quando a gente fala dessa certeza da evidência, a gente tem que olhar para alguns pontos para conseguir avaliar e ver o quão confiante a gente está naquele dado. Nisso, a gente vai pensar se esses estudos foram bem feitos, né? Eles têm vieses, como é que eles foram feitos, como é que eles foram delineados. A gente vai pensar os resultados, se eles são consistentes entre aqueles estudos. Então, eu tenho 3, 4 ensaios clínicos. Os resultados, eles são consistentes entre esses dados que eu estou olhando. Eu vou pensar se esses resultados estão relacionados à minha pergunta pico, né? Então, esses resultados, eles são referentes à população que eu quero estudar. Esses dados que eu estou avaliando, eles estão falando exatamente da intervenção que eu quis olhar, para aquele comparador que eu quis olhar. Então, esses pontos a gente tem que olhar. Se aquele efeito que eu estou olhando, ele é preciso. Se todos os estudos sobre a minha pergunta foram incluídos nessa minha revisão sistemática, nessa revisão que eu fiz da literatura, eu contemplei todos os estudos que eu imagino que tenham sobre aquela minha pergunta clínica. E, além disso, se tem algum outro ponto que eu tenha que considerar. Por exemplo, eu tenho alguma estimativa de gradiente dose-resposta que seja importante eu pensar que vai valorizar, que vai fazer com que eu tenha mais certeza, mais confiança naquele meu dado. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa recomendação, tá? Que é para o uso de anticoagulação oral em pacientes com fibrilação atrial e doença reumática valvar mitral. Se eu estou pensando em quão confiante eu estou num dado, e eu abro uma diretriz sobre essa minha pergunta, porque ela é minha dúvida, e eu vou lá olhar para ver quão certo eu estou daquela minha recomendação. E eu tenho 3 diretrizes aqui, cada uma me mostra um nível de evidência e um grau de recomendação. Elas estão baseadas nos mesmos estudos, né? Eu encontrei os mesmos dados nesta minha revisão, mas cada um me apresentou esses níveis de evidência em maneiras diferentes. O que significa esse nível A, esse nível B? Eu tenho pela American Heart Association um nível B e um grau de recomendação classe 1. Então, eu tenho a mesma evidência e diferentes avaliações para aquela evidência, e isso muitas vezes gera uma confusão, né? O que é? Eu tenho que ir lá naquele documento, ver o que significa o A, o que significa classe 1. Então, a gente tem esses diversos instrumentos que eles são utilizados conforme cada instituição que escolhe. O American Heart escolheu uma outra instituição vai escolher outro. E claro que aqui, falando, cada um tem suas vantagens e desvantagens.
Tá? Mas muitas vezes isso gera alguns problemas, como eles levam as pessoas a concluírem muitas vezes algo um pouco diferente, porque essas classificações variam, e eles não são sistemas tão abrangentes. E quando a gente bate o olho, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo naquela recomendação. Ela não é tão intuitiva de saber se ela é uma avaliação boa ou ruim. E a gente se pergunta, será que tem uma alternativa para contornar isso? Foi aí que se pensou em colocar e criar, então, o GRADE, que ele é o Grade of Recommendation, Assessment and Development and Evaluation. Tá? O que se pensou? Em fazer um sistema universal, que ele seja transparente, para avaliar, então, a qualidade dessas evidências e dar uma força de recomendação. Ele é um sistema usado por várias instituições já conhecidas em desenvolvimento de diretrizes, como a OMS, o CDC, a Cochrane utiliza o GRADE, o UpToDate, quando a gente vai olhar lá e buscar alguma informação, às vezes ele classifica aquela evidência, se ela é alta, moderada, utilizando o GRADE, então ele é usado por muitas instituições que vêm fazendo diretrizes, que vêm elaborando elas há muito tempo. Aí, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho do que é GRADE, de revisão sistemática e diretrizes clínicas. Mas, quando a gente fala em GRADE, a gente tem que pensar em duas coisas que eles tentaram facilitar para tentar transformar isso numa maneira mais transparente para quem bate o olho naquela recomendação de forma mais rápida. A gente tem 4 níveis de evidência. Então, lembram lá que no conceito deles a gente avaliava a evidência e fazia uma força, né, dava uma recomendação. A evidência a gente vai ter ela como alta, moderada, baixa ou muito baixa. E além disso, quando eu for fazer para uma diretriz, eu vou pesar então para dar uma recomendação forte ou uma recomendação que a gente fala fraca ou condicional. E ela é uma balança, ela pode ser a favor ou contra uma conduta baseada nessa minha evidência e alguns outros pontos que a gente vai falar ao longo da aula que a gente também leva em consideração para dar aquela recomendação. Tá? Então, vamos começar aqui pela parte da certeza da evidência. A gente tem aquelas 4 níveis, o alto, o moderado, o baixo e o muito baixo. O que quer dizer cada um de acordo com o sistema GRADE? Quando eu falo em alto, eu tenho uma forte confiança que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado com aquele meu estudo. O que implica? Que é improvável que novos trabalhos vão modificar essa minha confiança. Por exemplo, utilizar um medicamento, AS, enfim, anticoagulantes para infarto. É algo muito bem delimitado já e que serve para todo mundo. E a gente tem grande confiança que tem que dar para aquele paciente. Já quando a gente fala no nível moderado, a gente tem uma confiança moderada no efeito. Trabalhos futuros poderão modificar aquela confiança, nossa estimativa, mas eles são estudos mais são delineados de uma maneira correta. Às vezes é um ensaio clínico que foi bem feito, não é um ensaio clínico excelente, tem algumas limitações, mas a gente tem uma maior confiança pelo delineamento que foi feito, é um ensaio clínico, por exemplo, foi randomizado, e isso nos dá uma maior garantia daqueles resultados. O baixo é quando a confiança no efeito ela é bastante limitada e futuros estudos podem vir a mudar essa nossa confiança com uma maneira mais provável. Então, eu tenho um estudo lá, eu tenho uma corte, eu tenho um caso controle, às vezes eu tenho estudos que não foram muito bem feitos e eu acredito que estudos melhores delineados vão fazer com que podem até mudar aquela minha estimativa. E o muito baixo é a confiança na estimativa de efeito é muito limitada. Então, eu tenho só uma série de casos, eu tenho um ensaio clínico muito mal feito. Então, qualquer estimativa de efeito que eu esteja tomando uma decisão baseada naquilo, ela é muito fraca, ela é muito frágil. Então, eu vou ter que pensar nesses 4 níveis, alto, moderado, baixo e muito baixo, quando eu estiver falando da minha evidência. E eu tenho alguns pontos, como a gente falou lá, que eu vou olhar para qual é a minha confiança nessa minha estimativa. Quando eu tenho um ensaio clínico, ele sempre vai começar no GRADE como uma alta confiança naquela minha estimativa. Ele vai começar como alto e ele pode ir para moderado, para baixo ou para muito baixo por alguns domínios, a gente chama, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. E os estudos observacionais, por exemplo, o estudo de corte, de uma maneira geral, ele vai começar como baixo e ele pode baixar para muito baixo. E tem alguns domínios
não são tão usuais de se ver, mas que podem vir a fazer com que esses estudos, em vez de ir para baixo, eles vão para moderado ou alto. Isso é mais difícil de acontecer, mas pode, tá? Depois aqui, vocês vão ter, se já não tiverem, então, uma aula de avaliação da qualidade dos riscos de vieses, e aí a gente vai avaliar os riscos de viés de estudos, ensaios clínicos e estudos observacionais, e vocês vão ver que tem uma ferramenta, o Robbins Eye, que é para avaliar estudos não randomizados, que seriam estudos de corte. Se a gente utiliza ele no GRADE, essa nossa evidência vai começar como alta, e ela pode vir a baixar. Mas isso são quando a gente usa essa ferramenta. De uma maneira geral, os estudos observacionais começam como baixo, podem ir para muito baixo e subir, dependendo do como eu avaliar essa minha confiança nessa estimativa. Aí vocês lembram lá que eu falei no início da aula que tem alguns pontos que eu tenho que olhar para ver o quão confiante eu estou naquele meu dado. Tá? E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, eu tenho determinantes 5 fatores pelo grade que fazem com que eu diminua a minha qualidade de evidência. São limitações metodológicas, inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação. Eu vou explicar um pouquinho deles para vocês. E tem 3 fatores que podem aumentar a certeza que eu tenho naquela evidência, que é a minha magnitude de efeito, confundidores residuais e o gradiente dose-resposta. Então, eu vou explicar esses pontos um a um para vocês agora. Esses riscos, então, como eu falei, eles podem baixar alguns níveis ou eles podem aumentar os níveis de certeza que eu tenho naquela evidência. Aqui, antes de eu começar a falar desses domínios, é só importante que a gente lembre, tá? O GRADE, ele não avalia a qualidade de estudos individuais. Para isso, a gente tem ferramentas específicas. Ele avalia a qualidade da evidência como um todo. Todos os estudos que eu tenho sobre determinada intervenção para aquele desfecho. Então, todos os estudos que eu tenho do efeito da aspirina na mortalidade, vamos supor, tá? E ele, então, vai sempre avaliar por desfechos. Isso é bem importante a gente ter em mente. A gente não está avaliando os estudos individuais e a gente avalia o grade por desfecho. Então, começando aqui. O primeiro domínio, ele é o risco de viés. Então, a pergunta que eu faço aqui é aquela lá do início. Se eu acredito nos resultados desses estudos. Para isso, eu vou acessar o risco de viés dos estudos individualmente. E para isso, a gente tem ferramentas adequadas, que vocês tem uma aula específica sobre essas ferramentas, tá? Que a gente avalia o risco de viés. E também eu vou considerar o risco de viés entre os estudos para cada desfecho avaliado. Então, vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Aqui eu tenho uma meta-análise de cafeína e cefaleia. Aqui eu tenho os estudos que foram incluídos nessa meta-análise, o café com cafeína, o café sem cafeína e a estimativa de efeito dessa meta-análise. Os estudos que tem aqui eu tenho uma avaliação do risco de viés, tá? O vermelho é um alto risco, o amarelo o risco é incerto e o verdinho é um baixo risco. Aqui, essas flechinhas indicam os estudos que eu incluí nessa minha meta-análise. Quando eu estiver avaliando o risco de viés para colocar lá no grade, eu vou pensar, será que simplesmente tenho que olhar e contar, eu tenho tantas bolinhas vermelhas, então eu tenho um alto risco de viés? Será que eu deveria fazer de uma maneira tão simples assim? Ou será que não é melhor eu olhar quais são os domínios mais importantes para aquele desfecho? Porque no grade, como eu falei, a gente está avaliando por desfechos. Então, vamos falar aqui, o nosso desfecho é cefaleia. Esses estudos aqui, eles têm aqui uma grande limitação, por exemplo, na geração da randomização. Muitos deles não foram cegados. Se eu estou falando em cefaleia e a pessoa sabe que ela recebeu um café com cafeína e sem cafeína, isso pode influenciar no meu desfecho cefaleia, ela falar que ela teve ou não dor de cabeça. Então, esses domínios desse risco de viés vão pesar bastante. E eu vou avaliar para colocar esse conjunto de informações que eu tenho aqui lá no meu grade. Tá? Então, eu vou colocar se eu tive um risco grave ou um risco muito grave de viés nessa minha informação. Depois, eu tenho, então, aqui, como é que eu vou avaliar? Eu tenho o meu risco de viés. Então, quando eu tiver um risco de viés, pela minha ferramenta que eu utilizar lá, no meu estudo individual, eu vou ter um risco de viés baixo para todos os meus critérios. Todos os meus estudos tinham um risco muito baixo de viés. Era tudo verdinho, tá? Isso vai fazer que,
Se eu avaliar eles no meu conjunto, eu tenho um baixo risco de viés e eu não vou baixar a minha evidência por isso. Se eu tenho limitações graves, eu tenho estudos com alto risco de viés ou vários estudos com riscos limitados, vários amarelinhos, é tudo muito incerto, e isso vai fazer com que eu tenha... A maioria dos estudos possui um risco moderado de viés e provavelmente eu vou baixar um nível lá no meu grade. E se eu tenho estudos com limitações muito graves? Foram estudos muito mal delineados, muito mal feitos, provavelmente eu vou baixar 2 níveis lá no meu risco de viés. Tá? O meu outro domínio que eu vou falar é sobre inconsistência, que é a pergunta que a gente faz de quão consistentes são esses resultados entre eles. Primeiro eu vou avaliar a variabilidade naquela minha estimativa de efeito. Eu vou avaliar se os intervalos de confiança se sobrepõem. E daí eu vou fazer essa análise estatísticas para ver se tem heterogeneidade naquela minha meta-análise. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um estudo que avaliou eletroestimulação e força muscular. Então, aqui eu tenho 3 estudos incluídos nessa meta-análise e eu vou avaliar os intervalos de confiança, se eles se sobrepõem, e qual é o meu valor da minha estimativa estatística do I quadrado. Se eu for olhar meus intervalos de confiança, esse estudo tá com esse intervalo de confiança aqui que não chega a 8. Esse estudo vai mais ou menos do 8 até o 12, e esse estudo vai aqui, digamos, do 15 até o 25, aqui eu tenho os valores, ó. Então, esses intervalos, eles não estão se sobrepondo, e além disso, eu tenho uma análise estatística me mostrando que eu tenho uma heterogeneidade de 97%. Se a gente pensar que 0 é não ter heterogeneidade e 100% é ter bastante heterogeneidade, esses meus estudos são bastante heterogêneos. Então, provavelmente eu vá avaliar o meu risco de viés como grave ou muito grave em relação a esse domínio. Tá? Depois eu tenho o terceiro domínio, que é sobre evidência indireta, que é a minha questão pico. Se eu tenho a população que eu pensei, a intervenção, o comparador e o desfecho que eu me propus a estudar. Então, vamos imaginar que a minha questão no cenário ideal seria eu ter uma população que seria potencial doador de órgão, ter adultos, em adultos. Tá? O meu comparador é não fazer monitoramento algum dessa glicemia. Eu estou avaliando 2 desfechos. Eu quero ver se fazer esse monitoramento vai reduzir parada cardíaca e aumentar a minha viabilidade de função do enxerto. Fui lá, fiz minha revisão sistemática e eu não encontrei exatamente esse cenário ideal que eu queria. O que eu acabei encontrando? Os estudos, eles avaliavam somente população em UTI, não necessariamente um potencial doador de órgão, e não foi encontrado nenhum registro em relação a esses. E não foram encontrados dados avaliando o meu desfecho, que é parada cardíaca, somente eletrocardiograma, que não é exatamente o que eu queria avaliar. Então, eu tenho aqui 2 pontos que fazem com que eu não tenha exatamente a minha questão de pergunta respondida. Então, provavelmente eu vá dizer que eu tenho um risco, né? Aqui vou classificar esse domínio, evidência indireta, como grave, porque eu não encontrei exatamente a pesquisa que eu queria, o dado que eu queria. Eu estou supondo algumas coisas por uma população ou por um desfecho que se aproxima muito daquilo que realmente era o meu objetivo. E eu tenho ainda o quarto domínio, que é a imprecisão, que é avaliar a amplitude dos intervalos de confiança e considerar também o tamanho da amostra. Então, por exemplo, aqui eu tenho comparadores beta-bloqueador versus placebo, diurético versus placebo, bloqueador de canal de cálcio, IECA, BRA, vários medicamentos. E eu estou olhando aqui a minha amplitude do intervalo de confiança, que é essa linha reta aqui, o quanto ele vai variar. Se a gente for olhar, eu tenho dados imprecisos. Eles cruzam aqui a linha do 1. Eles podem gerar, por exemplo, aqui os bloqueadores de canal de cálcio, tanto um benefício, como eles podem gerar um risco. Então, eu tenho dados que me geram, que são imprecisos, que eles podem me dar numa melhor situação, esse medicamento está sendo benéfico, e numa pior situação, lá no intervalo de confiança inferior, ele está sendo... No inferior, desculpa, ele está sendo benéfico, e no superior aqui, ele está aumentando o risco do meu desfecho. Então, ele é um dado impreciso, como eu tenho aqui outros 2 exemplos de dados imprecisos, que eu vou avaliar e dizer se é um risco grave ou muito grave de eu ter uma imprecisão nesses dados.
E o meu quinto domínio que pode fazer com que eu baixe a minha certeza da evidência é o viés de publicação, que é o que eu penso que pode ser que eu não tenha incluído todos os dados, todas as informações disponíveis no assunto. Como é que eu minimizo isso, né? Eu tento fazer uma busca bastante ampla, não só em bases de dados conhecidas, como dependendo do tema, em congressos, em abstract, né, em anais de congresso. Eu tento não limitar a uma língua só, não só o inglês, mas eu vou fazer estudos, vou buscar estudos em espanhol, se for um tema mais voltado para, sei lá, por exemplo, se a gente vai fazer uma minha questão de pesquisa é algo sobre acupuntura. Provavelmente existe uma grande informação em línguas orientais, mandarim. Então, provavelmente se eu não incluir essa língua, eu sei que eu tenho a limitação de não estar incluindo estudos que podem ter sido significativos e ter encontrado outras informações adicionais aos que foram publicados somente na língua inglesa. Tá? Eu tento, então, procurar nessa literatura cinzenta bases onde estão registrados esses ensaios clínicos. Eu posso fazer algumas análises estatísticas, que é o funnel plot, o trim and fill, cumulative meta-análises, para tentar ver se é o teste de publicação. Então, eu tenho algumas maneiras de tentar minimizar e avaliar se existe ou não esse viés de publicação. Por exemplo, aqui eu tenho um estudo de homeopatia versus placebo. Aqui eu vejo, aqui é o tamanho dos meus estudos e aqui é a minha estimativa de efeito aqui no odds ratio. Então, tudo que for para cá é de risco e para o lado de cá favorece a homeopatia. Eu vi que eu tenho vários estudos publicados maiores mostrando um benefício, mas eu tenho menos estudos maiores publicados mostrando risco e menos estudos menores também mostrando um risco. Então, aqui eu posso provavelmente dizer que eu não consigo avaliar, vou parar um pouquinho. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho estudos pequenos e negativos que não foram publicados. Isso seria um viés de publicação. Eu não tenho informação desses estudos pequenos que poderiam ter gerado um risco. Tá? Então, provavelmente existia um número semelhante de estudos pequenos com resultados negativos não captados na minha revisão, gerando um viés de publicação. Tá? Então, eu tenho esses fatores que vão reduzir a minha qualidade da evidência. 1 ou 2 níveis de evidência, dependendo da quão grave eu acho que eles foram. E, ao mesmo tempo, eu tenho três domínios, fatores que vão me elevar a minha certeza nessa evidência. Eles são estudos mais difíceis de se encontrar, esses fatores são mais difíceis de se observar, especialmente porque eles vão ser, a gente avalia muito eles para subir um grau de evidência em estudos observacionais, que geralmente são estudos com uma maior limitação quando comparados a ensaios clínicos. Mas a gente vai falar um pouquinho deles então. Magnitude de efeito é o tamanho de efeito. Então, eu tenho um risco relativo que me aumenta mais de 100%, um desfecho, ou que protege mais que 70%, 80%, é um efeito importante que eu tenho que considerar. Então, aqui o exemplo que eu trago é, por exemplo, eu tenho uma meta-análise de estudos observacionais que mostrou que usar capacete reduz o risco de trauma crânioencefálico em ciclistas com uma proteção importante aqui, né, de cerca de 70%, e até o intervalo de confiança curto, né? Então, na pior das hipóteses aqui, eu vou ter uma redução bem 60% se eu usar um capacete. Aí, a gente vê que a gente tem uma estimativa de efeito importante e, às vezes, a gente não vai precisar de um ensaio clínico para dizer para nós que usar capacete protege de um trauma crânioencefálico se eu estiver andando de bicicleta. Então, eu acredito bastante que essa estimativa de efeito realmente seja importante. E eu vou, então, elevar um nível na minha certeza da evidência. Outro ponto que faz eu elevar é eu ter um gradiente dose-resposta, que eu tenho a confiança maior caso os maiores efeitos sejam observados com maiores níveis de exposição. Então, por exemplo, aqui eu tenho crianças com leucemia linfoblástica aguda, 15 anos após a radiação. O que eu vou ver? Que crianças sem radiação tinham 1% de risco de neoplasias.
E conforme maior era o nível de radiação que elas tinham expostas, maior era a probabilidade. Então, isso nos mostra que existe um gradiente dose-resposta, e isso vai fazer com que eu eleve a minha certeza da evidência. E ainda existe um terceiro ponto, que é a presença de vieses conservadores. São vieses que vão em direções contrárias aos achados, aproximando a associação da nulidade de efeito. Esse é um viés mais difícil de se encontrar, é um domínio que é mais difícil de a gente observar nos estudos, mas é importante a gente parar para pensar e perceber em algumas situações. Uma situação bem clássica é quando se foi estudar metformina e acidose lática. Se sabia que a fenfluramina, que é da mesma classe da metformina, causava bastante acidose lática. E se foi estudar se a metformina, por ser da mesma classe, causaria esse mesmo efeito, esse mesmo desfecho. Como os médicos e as pessoas que estavam avaliando já previam, por ser da mesma classe, que isso ia acontecer, é bem provável que eles tenham prestado muita atenção nesses sintomas de acidose lática desses pacientes. Ao mesmo tempo, quando se fez essa revisão sistemática e meta-análise avaliando esse efeito, se mostrou que nos 194 estudos avaliados não foi observado nenhum caso de acidose lática nesses pacientes usando metformina. Então, que a gente tinha toda uma ideia de que se teria esses avaliadores, eles tinham um viés de estar buscando essa acidose lática nesses pacientes por eles estarem usando uma classe de medicamentos que se sabia pela fenfluramina que causava acidose lática, e isso não foi encontrado. Então, são uma direção contrária. Se mesmo eu esperando algo ali não aconteceu, a gente tem uma certeza de que realmente não vai acontecer. Tá? Ele é um domínio um pouco mais chatinho, às vezes, de se avaliar, mas é importante a gente ter esse conceito na cabeça. Então, esses seriam os três domínios que baixariam. Tá? Então, a gente tem 5 que elevam, 5 que reduzem o risco da evidência e 3 que podem elevar o meu risco da evidência. E a gente tem que ter aqui uma diferenciação quando a gente avalia o grade para revisão sistemática e o grade para diretrizes clínicas. O grade para revisões sistemáticas, a gente está avaliando a nossa certeza da evidência naquela estimativa que a gente avaliou ali naquela revisão. Já quando a gente for falar em grade em diretrizes clínicas, a gente está falando quanto que a gente está confiante que aquela estimativa esteja correta para a gente dar uma recomendação. Então, aqui a gente tem duas diferenças. Tá? Na revisão sistemática, a gente foca muito naquela análise que a gente fez estatística e naquele valor. E quando a gente está falando em grade para diretrizes clínicas, a gente vai focar mais em quanto aquela estimativa vai fazer com que eu realmente dê uma recomendação para aquela população. Tá? E como é que eu vou apresentar essa qualidade de evidência? A gente falou ali em 5 domínios que diminuem a minha certeza de evidência, 3 que podem aumentar, e como é que eu apresento isso para as pessoas entenderem? Geralmente são nessas tabelas que a gente chama de perfil das evidências. A gente tem aqui, como vocês podem ver, os domínios aqui que baixariam a minha certeza da evidência e os domínios que poderiam vir a elevar a minha certeza da evidência. Então, eu tenho aqui o número de participantes, os domínios do grade, a avaliação da certeza da evidência geral, e aqui eu posso ter tanto ele na forma descritiva, como na forma de dados, por eu ter conseguido sumarizar aqueles dados. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, um descritivo e um mais quantitativo. Nesse exemplo aqui, a gente está falando que se devemos utilizar diuréticos de alça e tiazídicos em pacientes com insuficiência cardíaca. Eu tenho aqui um desfecho, que é mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca, que eu avaliei o grade, mas eu não tenho uma medida sumária, eu não consegui fazer uma meta-análise, então eu descrevi os meus resultados de forma descritiva, para não perder essa informação sobre esse desfecho, e aqui eu tenho desfecho com gestão, que eu consegui, então, 4 ensaios clínicos que eu consegui fazer uma meta-análise, e eu tive aqui, então, que reduz em 80% o risco de congestão nesses pacientes, e ainda o grade aqui gera os valores absolutos, que muitas vezes, para um gestor, para quem não tem tanto conhecimento dessa parte estatística do que é um risco relativo, do que é um odds ratio, os valores absolutos são
importantes, especialmente quando a gente vai dar uma recomendação, os valores absolutos do impacto daquela intervenção naquela população. Então, a gente apresenta os resultados do GRADE, dessas evidências, nessa tabela que a gente chama perfil das evidências. Tá? E como eu falei, quando a gente está falando em GRADE para diretrizes, a gente tem mais alguns pontos que a gente vai considerar segundo essa metodologia. Se a gente estivesse fazendo uma revisão sistemática, a gente ia parar nesse ponto aqui, que é do perfil das evidências. Se a gente está fazendo e utilizando a metodologia GRADE para as diretrizes, a gente tem mais alguns pontos que a gente vai olhar para dar uma recomendação. Tá? Então, a gente vai ter, além desse nível da evidência que a gente falou até agora, que é o quão certo a gente está naquela estimativa de efeito, a gente vai querer dar uma recomendação. E a gente vai avaliar esse grau, essa força da recomendação, se vai ser a favor e se vai ser contra, né? Então, vai ter essa direção, ponderando alguns outros domínios, vamos dizer assim, que a gente vai pensar para dar. A gente não vai dar uma recomendação em saúde pensando somente na nossa evidência. A gente tem pontos como preferências de pacientes, custos, vários outros fatores que a gente vai pensar. Então, lembram lá no início que eu falei que a gente tinha essa mesma foto com uma balança e tinha algumas coisas que a gente tinha que pesar entre vantagens e desvantagens de se dar uma recomendação em determinada intervenção. Vamos supor aqui, eu apresentei a minha evidência, eu apresentei lá meus dados da meta-análise, aquela tabela do perfil das evidências, e junto disso, aquelas pessoas que vão dar a recomendação, aquele grupo que está dando aquela recomendação, eles vão avaliar os benefícios e os riscos, eles vão pôr numa balança para pensar recomendo ou não recomendo. E além disso, eles vão pensar o custo dessa intervenção, o paciente prefere uma versus outras, qual que vai ser mais fácil de implementar, qual que vai gerar mais equidades. Então, tudo isso vai ser colocado numa balança para se dar uma recomendação. Podendo, então, variar entre riscos e custos, pode uma hora estar para um lado, uma hora estar para o outro. O que a gente vai pensar e vai apresentar para esse grupo? Eu vou falar dos riscos e benefícios, que é muito do que vem da informação dos ensaios clínicos, dos estudos que eu tiver disponíveis, podem ser estudos de corte também. Eu vou apresentar para esse grupo qual é o custo dessa intervenção, se ela é uma intervenção custo-efetiva, o meu impacto orçamentário, porque às vezes, ok, a intervenção em si, ela não é muito onerosa, ela não tem um preço muito alto. Mas se eu for colocar esse preço, por exemplo, para a quantidade de todos os brasileiros que têm hipertensão e ela é uma intervenção para pacientes hipertensos, o meu impacto orçamentário vai ser grande, porque é um grande número de pessoas que vão fazer uso dessa intervenção. Isso tem que ser pesado. Valores e preferências dos pacientes, muitas vezes um medicamento que é via oral é muito mais, o paciente vai preferir do que um que é injetável. Viabilidade de implementação, então se é possível implementar naquele cenário que eu estou fazendo a diretriz, porque sempre que a gente faz uma diretriz, a gente tem que pensar no cenário. É um cenário público, é um cenário de privado, é para um hospital, é a nível nacional, então isso tudo vai impactar em custo, em valores e preferências, se é viável de implementação no cenário nacional, hospitalar já é mais fácil, por exemplo, a aceitabilidade tanto do paciente em receber aquela intervenção, do gestor de prover aquilo para aquele hospital, para aquela prefeitura, do médico, do nutricionista, enfim, da profissão que estiver envolvida naquela intervenção, de dar aquela intervenção, né? Impactos e inequidade de saúde, quando a gente faz uma diretriz, especialmente a nível de saúde pública, se a gente está aumentando ou não as inequidades ao dar uma determinada intervenção, disponibilizar uma determinada tecnologia, né? Então, às vezes eu vou dar uma intervenção que ela vai ser muito mais acessível para quem está próximo a um centro de referência e vai ser muito mais difícil para quem está lá longe ter acesso e eu vou estar aumentando a inequidade. Isso tem que ser pesado também. E outras alternativas e outros pontos. Esses domínios todos aqui que eu estou falando, eles são bem variáveis. Eu nem sempre vou ter que julgar todos quando eu estou fazendo uma diretriz. Mas é importante pesar quais desses eu tenho que levar em conta para dar a minha recomendação.
Por exemplo, se eu sou de uma sociedade médica e eu vou dar uma recomendação, ou dar ou não uma intervenção, muitas vezes o custo, é claro que eu vou levar em consideração, mas o impacto orçamentário daqui a pouco não vai ser um domínio tão importante como se é quando eu vou dar uma diretriz pensando em sistema público de saúde. Então, esses domínios têm que ser pesados também, mas são importantes a gente ler e levar para o grupo para discutir esses domínios para se dar uma recomendação. Tá? Como é que é a implicação dessas recomendações no grade? Se eu sou um gestor e eu leio lá que eu tenho uma recomendação forte para eu dar uma determinada intervenção, o que ele quer dizer? Que esse gestor ele tem que adotar como política de saúde na maioria das circunstâncias. Para a grande maioria vai servir aquela recomendação. Quando for fraca, ou como a gente diz, condicional, tem uma necessidade de maior discussão com as demais partes interessadas. Tá? Se eu for forte como profissional, eu tenho que oferecer a conduta para a maioria dos meus pacientes. Então, poucas vão ser as exceções que não vão se beneficiar com aquela intervenção. Já a fraca ou condicional, há uma maior decisão com o paciente, tu coloca os riscos, os benefícios, claro que isso a gente faz em qualquer situação, mas é uma orientação que pode ser um pouco mais compartilhada entre profissional e paciente. E quando o paciente forte, ela é aplicável para a maioria dos pacientes, a grande maioria vai se beneficiar daquela intervenção, e para paciente ela é aplicável à maioria, mas alguns vão preferir uma conduta diferente, isso não vai ser errado ou antiético não prover aquilo para aquele paciente. Como é que a gente apresenta isso? Quando é forte, a gente fala que a gente recomenda usar a intervenção A versus B. Quando a gente fala em fraca, a gente fala que a gente sugere usar a intervenção A versus B. São as nomenclaturas que o grade usa. Tá? Então, falando um pouquinho de anatomia de grade, eu até aqui vou pular um pouquinho, só para vocês entenderem. A gente vai ter todo um andamento. A gente tem um grupo de pessoas envolvidas para dar uma recomendação. Nessa mesa vão estar as pessoas que fizeram as revisões sistemáticas e junto disso vão estar os profissionais envolvidos naquela questão. Então, vamos supor aquela revisão do grade que eu falei de insuficiência cardíaca lá. Vai estar o cardiologista. Se eu estiver fazendo uma diretriz a nível nacional, como foi no caso daquela questão que a gente apresentou de insuficiência cardíaca, tem que ter o gestor, tem que ter o cardiologista, tem que ter um médico lá do posto de saúde da atenção primária, tem que ter o farmacêutico que vai estar envolvido, porque ela é uma intervenção medicamentosa, vão ter os metodologistas, vão ter um representante de paciente, então todas essas pessoas vão estar sentadas numa mesa, em algum momento, e esses dados, essas evidências vão ser apresentadas para esse grupo. Elas vão ter vindo de uma revisão sistemática que foi feita, avaliada com qualidade, foi aplicado aquele perfil das evidências que a gente mostrou lá, com todas aquelas evidências, esses dados vão ser apresentados para esse grupo, que vão ver o efeito para cada desfecho, vão avaliar a qualidade da evidência por desfecho, como o grade prioriza, e vão avaliar se ela foi alta, moderada, baixa ou muito baixa. Isso vão ser lá, como a gente falou, para o ensaio clínico elas vão começar como alta, como estudos observacionais elas vão começar como baixa, e elas vão ser graduadas dependendo daqueles pontos de risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação, ou pode elevar pelo tamanho de efeito, dose e resposta, e viés antagonista, que é aquela questão, como eu falei, da metformina. Tá? Esse grupo vai olhar para todas essas evidências e vai avaliar essas evidências e também vai considerar riscos e benefícios, qualidade de evidência, valores e preferências, os custos, se é possível implementar, vai considerar todos esses pontos e aí sim vai dar uma recomendação. A gente recomenda fortemente fazer, a gente sugere fazer, sugere utilizar e vai então dar esta recomendação para cada uma das questões clínicas que foram incluídas nessa diretriz. Né? Com essa metodologia grade, o que a gente consegue ver? Que ela vai ser o mais transparente possível. Em vez da gente ter lá aquele classe 1, nível A, aqui a gente consegue ler facilmente. Tá, a evidência é alta, moderada, baixa ou muito baixa, ela é mais fácil de compreender por essa graduação, e além disso a gente consegue saber, é forte ou é fraco?
isso já é mais intuitivo do que muitas outras classificações que se tem. Tá? E a diretriz, então, ela vai acabar apresentando essa recomendação dessa maneira. A pergunta é, devemos recomendar dieta com restrição de sódio? E ela vai colocar aqui, recomendamos, então é forte essa recomendação, e a minha qualidade de evidência foi alta. Eu devo aplicar, então, para a grande maioria vai se beneficiar, e eu tenho uma certeza importante de que essa intervenção realmente é benéfica. Não usar, né, a restrição de sódio é benéfica para essa população. E aqui eu tenho um outro exemplo de uma diretriz publicada internacionalmente, onde a gente também vai ter as características, os tipos de estudos, e depois vai dizer se vai recomendar ou não. Tá? Para facilitar, para organizar todas essas questões, todos esses domínios, para fazer aquelas tabelas de perfis de evidência, existe um aplicativo que é o Grade Pro, que facilita bastante. Ele é livre, ele é aberto, consegue fazer o login colocando o e-mail pessoal de vocês, é gratuito, e facilita muito a organização e a elaboração tanto da tabela do perfil das evidências, como a organização de toda essa reunião e a apresentação de todos esses dados de implementação, de riscos, tudo ela consegue estruturar bastante. Incentivo vocês a entrarem, cadastrarem e verem como ela é, porque ela facilita muito a utilização e o compreendimento dessa metodologia. E era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Verônica. Agora podia concluir a tua apresentação para a gente poder conversar um pouco. Convido a Sinara e a Daniela para a gente conversar, aí tu parar a apresentação ali. Uhum. Isso, aí a gente... Bom, muito bom, sempre é bom revisar esses conceitos, né? E tu, com a experiência que tem, fica até mais didático, né? Eu achei bem interessante, eu também uso o exemplo do meteorologista para diferenciar bem o tamanho do efeito e certeza da evidência. Eu acho que é uma boa maneira de apresentar esses dois conceitos. Foi uma boa lembrança da metformina, né, que durante um período longo não foi usado. Acho que talvez a Daniela até poderia comentar um pouco, né? Se demorou muito para incorporar a metformina, acho que é um bom exemplo, principalmente até hoje tem uma novela com ela, né? Acho que foi, eu não sei se foi ano passado ou retrasado, que saiu um artigo em um periódico grande, eu acho que foi no JAMA, que o título tinha a palavra amor eu não vou lembrar o título exato, mas era alguma coisa se a gente deveria ainda considerá-la o amor, né, de quem tem diabetes, entendeu? Se a gente ainda deveria amar a metformina. E a conclusão dos autores foi que sim, que a gente ainda precisa dela e é uma boa estratégia ainda. Mas eu achei engraçado o título, eu lembro, eu não gravei a frase completa, mas eu lembro que tinha a palavra amor no título. Bom, e a gente teve uma apresentação tua, do Maicon e do Alexandre, da experiência que vocês tiveram utilizando essas ferramentas com o trabalho com vários profissionais que não conheciam provavelmente o GRADE anteriormente. E eu imagino que muitos dos que estão assistindo, a tarefa deles é fazer uma diretriz clínica ao final, né? Qual é a dica, né, para esses que vão fazer a diretriz, como fazer um painel, principalmente envolvendo pessoas que não têm o conhecimento tão aprofundado sobre o GRADE? Qual é a dica, né? Principalmente gestor, profissional, né? E até às vezes o próprio paciente, né? Então, uma questão importante, eu acho que é a organização. Tu fazer os teus prazos, então, e ter todo esse material organizado previamente à reunião, para ter a possibilidade de compartilhar esses documentos previamente, para essas pessoas conseguirem ler, e daqui a pouco se disponibilizar a tirar alguma dúvida nessa leitura previamente. Muitas vezes a gente começa a reunião
com uma apresentação bem breve do que é o grade, o que são esses domínios, o que significa forte e o que significa condicional, porque isso gera sempre a primeira questão que a gente faz, a gente sempre demora, porque isso gera, às vezes é muito mais dificuldade da metodologia do que sim do dado que está sendo apresentado. Então é importante estar explicando o que é a metodologia. Se o tempo for limitado, daqui a pouco disponibilizar uma leitura rápida de algum material para esse grupo previamente à reunião, facilita muito. E claro que a gente sempre tenta convidar pessoas, por exemplo, que forem da área de assistência, né, que casem um pouco, ter a experiência prática, porque isso é importante. Para se dar recomendação, é importante que se tenham pessoas que estejam lá na frente realmente utilizando ou necessitando daquela tecnologia e que tenham um pouco mais de conhecimento dessa parte científica, não digo do grade, mas de leitura de artigos científicos já facilita muito. Em termos de gestores, tentar apresentar para eles um pouquinho do que é isso previamente, às vezes fazer uma reunião antes e conversar como vai ser essa reunião e explicar para eles. E o do paciente, alguns cuidados que a gente tenta ter e as melhores experiências que a gente teve foram geralmente com representantes de pacientes, porque eles têm uma visão do todo e não uma visão individual das dificuldades deles, né? Então isso é importante e geralmente buscar pessoas com uma articulação melhor para realmente conseguir transmitir isso e compreender os dados que estão sendo apresentados. Acho que tem um papel muito importante de quem for o líder dessa diretriz, que estiver apresentando os dados, chamar essas pessoas para colocarem essa opinião no momento do painel, que às vezes elas ficam um pouco mais retraídas, porque tem um médico falando, porque tem o gestor, tem o secretário falando, e elas se sentem inibidas de dar a sua opinião, então é importante chamar elas para a conversa, né? Pedir quais são as dificuldades delas, que é isso que a gente quer saber do paciente muitas vezes, né? O que é o impacto daquela tecnologia para ele, né? Então é importante chamar eles e de uma maneira geral a gente teve excelentes oportunidades e falas de pacientes quando eles compartilharam da diretriz. Assim. A Daniela tem experiência em Diadema, né? Sempre lembro dessa tua experiência, Daniela. Não, em Diadema a gente, ano passado a gente fez um projeto com os gestores locais e os profissionais de saúde, onde a gente reunia essas pessoas uma vez por mês para discutir as recomendações de diretrizes clínicas internacionais, né, sobre o tratamento de doenças crônicas na atenção primária. E era bem interessante, assim, algumas coisas chamavam a atenção, por exemplo, tinha ainda profissionais que não conheciam Conitec, PCDT, então isso ainda é comum, né? E muitas vezes a gente tinha que explicar até a divisão, né, que é feita em componentes da assistência farmacêutica, para eles entenderem por que isso não era decisão do município, e por que era decisão do Estado ou do governo federal, por que eu não tinha tudo na Rename, né? Por que eu não tinha tudo no município, a relação com a farmácia popular. Então, a gente vê que muitas vezes quando a gente vai discutir um assunto, a gente acaba tendo que explicar vários outros para poder chegar no assunto, né? Vai bem de encontro com o que o Ayrton estava comentando. E aí vai muito dessa preparação, né, de quem está conduzindo a reunião, conseguir otimizar esse tempo para que funcione, né, para que as pessoas consigam chegar no objetivo. Uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando agora do painel foi como equilibrar essas forças, né, porque a gente sabe, você estava falando, por exemplo, que às vezes o representante de paciente, né, ou o gestor, ou o profissional pode ficar meio inibido de falar na reunião, mas eu fico imaginando também o contrário, dele até falar, mas o quanto algumas pessoas são mais persuasivas, né, são mais expansivas, têm uma facilidade maior para se comunicar, e elas acabam
a gente acaba correndo o risco de que essas pessoas dominem a reunião e acabem influenciando, inclusive, no resultado, né? Eu fiquei curiosa para saber como é que vocês lidam com essas situações, como é que vocês tentam equilibrar essas forças, né, que agem na hora de discutir a recomendação. Tá, é uma ótima pergunta. É algo difícil e acho que essa é a importância do que a gente chama o papel do chair, de ser a pessoa coordenadora. Ele vai ter uma importância crucial nessa delimitação e na abrir espaços, como eu falei. Claro que tem pessoas que, como tu falaste, têm o dom da palavra, digamos assim. Eles falam, se expressam muito bem, tem uma maneira de falar que eles convencem muito, né? Não dizendo que certo ou errado, mas eles têm uma palavra, enfim, mais importante. Às vezes são assertivos. São assertivos. Isso mesmo. E eles, às vezes, têm um papel importante dentro de uma comunidade, dentro de algum grupo, e as pessoas tendem a ouvi-los muito. Então, o papel do coordenador é muito importante, e o que nós já tivemos boas experiências é como geralmente até o momento para nós, o coordenador sempre fomos nós, metodologistas, de trazer alguém que tem uma experiência importante em dados epidemiológicos, em leitura crítica, em grade, melhor ainda se tiver, né? Mas que tenha um co-chair, né? Então tem essa parte metodológica e tem alguma pessoa com um papel importante dentro daquele tema da diretriz que possa fazer o balanço, porque às vezes aí eles ouvindo uma pessoa que geralmente tem uma boa visão crítica das evidências e que esteja do lado dele, digamos assim, que tenha uma vivência naquela doença, não seja sempre uma pessoa, enfim, metodologista, que acaba, a gente não tem expertise em todas as expertise no método, né? Então, tu ter próximo de ti alguém que tenha uma visão crítica dessa literatura, com poucos conflitos de interesse, e que tenha uma boa visibilidade, enfim, perante esse grupo, facilita bastante também para abrir espaços, chamar alguém, colocar um contraponto de alguém que está se destacando muito, está sendo muito assertivo do outro lado. Então, isso também facilita bastante. Mas a reunião tem muito disso, né? Às vezes, alguém toma a palavra e se estende, às vezes as pessoas repetem muitas vezes porque elas acham que elas não foram ouvidas. Então, a gente tem que fazer que ela entenda que a gente ouviu, mas que a questão tem que andar, que a reunião tem que andar, então tem que se decidir, tem que se tomar uma decisão naquele momento, tem que se ir pesando, não é? Ser chair, ser coordenador não é uma posição fácil. Vocês utilizam o método Delphi de concordância através de encontros não presenciais ou todas as decisões são presenciais? A gente tenta, agora, essa última que a gente fez foi a primeira vez que foi online, mas não deixa de ser um pouco, as pessoas têm a possibilidade de falar naquele momento, né? A gente já utilizou Delphi para algumas questões que apareceram pós, por exemplo, uma consulta pública e a gente teve que decidir. Então, a gente fez um resumo das evidências, circulou por e-mail, fizemos 2 rodadas, 3 rodadas, estabelecemos um número e chegamos a uma conclusão. Para questões pontuais, ela é fácil. Acho que para uma diretriz com muitas questões, não que não seja possível, mas com muitas questões vai ficar um pouco mais complicado de compilar. E nas reuniões presenciais, a gente acaba sendo muito por consenso. Se não chega a um consenso, a gente vai para a votação. Daí é levantar a mão quem concorda, quem não concorda. Se não concorda, colocar o seu ponto do porquê para ver se convence de outros do seu ponto. E se isso não se chegar a um consenso mesmo, isso se estimula que seja escrito na diretriz que para aquela questão não houve o consenso, que tantos votaram a favor e tantos votaram contra. Eu fiquei até imaginando aqui, enquanto você falava, que além de equilibrar esses atores, né, a força com que esses atores influenciam no resultado, também fiquei pensando na força dos fatores que influenciam a recomendação, né? Porque a gente fala muito da evidência e, lógico, que quem trabalha com metodologia vai sempre privilegiar a questão da evidência,
Mas tem várias outras coisas que entram aí, né? A questão do custo, da aceitação do paciente, a questão de como aquilo fica armazenado, se tem condições nas unidades de saúde de armazenar aquilo. Tem uma série de outros aspectos que não são tão fáceis de mensurar, não que evidência seja fácil de mensurar, é super complicado, mas que são menos palatáveis, né? São menos objetivos. Então, fico imaginando também que esse é um desafio grande. Isso é a importância de ter o gestor e ter o paciente, né? Porque o gestor muitas vezes nos fala das dificuldades de ter acesso a não que eles não gostariam de ter, mas existem critérios legislativos, enfim, né? Normas que têm que ser cumpridas e às vezes dificulta o acesso. E o paciente também, como a gente faz a nossa experiência muito para questões nacionais, a gente tem muitas realidades, né? E a gente não pode deixar de pensar em alguns critérios. Quando a gente fez a diatrite, a gente teve essa questão dos biológicos, da dificuldade que é de armazenamento, de transporte, as pessoas moram muito longe do centro de infusões, então tudo isso tem que ser pesado quando se dá, porque o maior objetivo é que as pessoas, quanto mais, que todos tenham acesso àquilo, né? De uma maneira geral, que se tenha acesso àquela intervenção e tu pensar e dar recomendação para tantas realidades gera não é uma discussão, mas uma conversa muitas vezes extensa e importante dentro do painel. Aqui você estava falando um pouco dos gestores, né? E aqui a gente tem uma particularidade em relação a outros países, né? Porque, em geral, em outros países você tem sistema de reembolso e a diretriz só faz a recomendação e as pessoas aderem à recomendação se quiserem, né? E como no nosso sistema de saúde a gente disponibiliza, por exemplo, medicamentos, então você, além de recomendar, você também está tomando a decisão, né? É uma etapa, teoricamente é uma etapa anterior, que é a do PTC, mas a gente sabe que isso acaba influenciando bastante na hora de fazer as recomendações para o PCDT. Então, uma situação a mais, uma particularidade a mais na hora de fazer o painel. Até assim, quando a gente tem a oportunidade de começar a diretriz desde o escopo, já se teve essas questões de quando se está fazendo quais seriam as questões que vão entrar naquela diretriz, de os especialistas e das pessoas, do grupo que está ali, né, do painel, falar que uma questão é muito importante e deveria se tentar fazer a implementação de uma nova tecnologia. Aí a gente sempre fala para eles, a gente vai fazer o PCDT, vai avaliar se ela é realmente efetiva, se vale a pena a gente propor essa incorporação, mas a gente já avisa, e como a gente tem a oportunidade de ter o gestor ali, de ele colocar as dificuldades disso ser ou não viável, né? E se o grupo acha que realmente vale a pena, como a gente já teve, por exemplo, a questão do BNP para insuficiência cardíaca, que foi uma questão que se levantou, que era importante, e a gente fez aí toda uma avaliação de tecnologias para isso, da dapaglifosina a mesma questão. Tem que se deixar muito claro para o painel que vai atrasar a diretriz, que tem todo um processo para se incorporar, ver se vai incorporar, e se não for incorporada, aquela questão vai ter que ser retirada daquele PCDT, porque a gente só pode colocar num PCDT a nível nacional, né, enfim, na Conitec, algo que está no SUS. Então, isso tem que ser muito claro para essas pessoas, que não é que que quem está ali não queira fazer aquela questão, mas que existem questões que têm que ser respeitadas e particularidades do nosso sistema que são importantes. Então, acho que isso é importante que as pessoas, deixar claro isso para as pessoas, que não é uma má vontade do grupo, mas sim questões que têm que ser levadas em considerações, qual é a pressa de se ter aquele PCDT, qual a importância de realmente se tentar incorporar. Isso é importante levar para o grupo e deixar claro, às vezes até na diretriz, que se foi considerado, que se sabe da importância, mas que se deixaria isso para um outro momento, para não atrasar a elaboração daquela diretriz em si, né? Porque a diretriz ela não acaba ali, daqui a um tempo ela pode ser revista e adicionada uma questão, isso tem que deixar claro para as pessoas. Geralmente, quando a gente faz a diretriz, as pessoas veem que é oportunidade da vida delas de colocar
te dá o acesso àquilo que os pacientes precisam, né? Então, a gente tem que tranquilizar eles um pouco que a diretriz não necessariamente acaba ali, mas se a gente fizer uma diretriz muito extensa, ela vai demorar muito para acabar, vai demorar muito para ser feita, e quando ela acabar, ela já vai estar velha. As revisões vão estar velhas. Então, isso tem que ser levado em conta. E, Verônica, vocês utilizam análise econômica na maioria das vezes que fazem a diretriz ou não necessariamente? A gente sempre leva o custo, mas o preço mesmo, né? Custo-efetividade, a gente busca se já não existe na literatura algo para se utilizar, e de uma maneira geral a gente faz uma análise de custo-efetividade mais elaborada se é algo que a gente pensa em incorporar ou se vai se pesar entre um e outro e é importante esse valor do custo. Porque a análise econômica, ela toma um tempo importante e a gente sempre pesa o quanto essa informação vai impactar em recomendar ou não algo.